Bom dia, gente bonita! Mais uma vez nos alegramos pelo privilégio de estarmos juntos nesta manhã para cultuarmos ao nosso Deus. Louvamos a Deus pela bênção de desfrutarmos desta comunhão neste momento. Quero lembrar os irmãos que já estamos nos preparando para a retomada dos nossos cultos públicos presenciais aqui em nossa igreja e provavelmente, se tudo der certo, após o carnaval, o feriado de carnaval, nós estaremos reiniciando os nossos cultos presenciais. Mas aguardem até lá, gostaria que os irmãos estejam orando por esse motivo. Estamos aqui tomando todas as medidas necessárias para que nós possamos cumprir todos os protocolos necessários. Mas assim que nós tivermos oficialmente a data para recomeçarmos, com certeza os irmãos estarão recebendo a notificação para que os irmãos então venham participar conosco dos nossos cultos. Mas que bom estarmos juntos nesse momento. Quero convidá-lo para que você possa abrir o seu coração neste momento e adorar ao Senhor com toda a alegria da sua alma, expressando através dos louvores aquilo que o Senhor representa para você e agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Então cultuemos ao Senhor com muita alegria neste momento. Hoje temos a alegria de recebermos em nosso culto a Fran e o Gabriel, e hoje eles vêm aqui à casa do Senhor para apresentar o seu bebê, o Mateus, que aliás já nasceu no ano passado e por conta de toda esta pandemia, por não realizarmos os nossos cultos públicos aqui, não tivemos então a oportunidade de apresentá-lo ao Senhor. Mas a Fran, como mãe,
desejosa de trazer o Mateus aqui à casa do Senhor. Então nós aproveitamos hoje esta ocasião para fazermos isso com muita alegria. Eu quero ler o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13, a partir do versículo 13, que nos diz assim: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. E hoje, com muita alegria, nós queremos então consagrar o Mateus ao nosso Deus, e o casal está aqui conosco com muita alegria. Quero convidá-los para vir aqui ao meu lado. Quero convidar a Fran e o Gabriel, juntamente com o Mateus, que já está vindo no colo do papai, e ele já está grande, né? Já está grandinho já, e nós louvamos a Deus pela sua vida. E eu quero então aproveitar esse momento, antes de nós fazermos a oração de consagração, apenas só dizer aos irmãos que nós não batizamos crianças, né? Enquanto elas são crianças ainda, porque entendemos à luz da palavra de Deus de que o batismo ele só pode acontecer após a experiência de conversão, e entendemos que os pais têm a responsabilidade de compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus aos seus filhos e conduzi-los para que eles tenham também a sua experiência de encontro com o Senhor Jesus. Mas nós consagramos as crianças ao nosso Deus e rogando a Deus que os abençoe na sua caminhada, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E os pais então têm a responsabilidade, como diz a palavra de Deus, de conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Aliás, lá em Provérbios capítulo 22, verso 6, diz assim: Instrua a criança no caminho em que se deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Por isso eu queria aproveitar esse momento, antes de orarmos, de entregar a Fran, né, que é a mãe, o Gabriel está com o Mateus aqui no colo. Eu quero entregar a Fran este lindo certificado que nós preparamos com muito carinho para eles. E esse certificado também é um memorial que registra esse momento tão especial em que nós estamos participando deste tempo aqui nesta manhã. E este certificado é uma lembrança da nossa igreja ao casal, para que eles também se recordem deste momento muito especial para a vida do Mateus, e que toda vez quando eles olharem para esse certificado, com certeza, à medida que o Mateus for crescendo, eles vão poder compartilhar com ele e explicar o porquê ele recebeu este certificado, este momento tão especial que nós estamos vivendo juntos aqui nesta manhã. Então eu queria entregar a Fran, este certificado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida do Gabriel e a vida do Mateus. Então vamos orar nesse momento, né? Será que o Mateus não vai chorar? Espero que não. Vamos lá. Ei, Mateus, vem cá, Mateus. Olha só que menino mais bonito. Vocês estão vendo aqui que ele está tão bonito quanto o pastor. Olha só, gravata, chique, né? Vamos orar nesse momento então, irmãos. Querido Deus, nosso eterno Pai, somos gratos ao Senhor por esse momento tão especial, quando nós estamos aqui na Tua casa, e o Gabriel e a Fran vêm aqui à presença do Senhor para lhe apresentar o Mateus. E neste momento nós queremos consagrar o Mateus ao Senhor. Queremos, ó Deus, rogar ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor o abençoe de uma forma muito especial. Ó Deus, ele já está crescendo e nós louvamos, ó Deus, por ele ter uma vida tão saudável, com saúde, e obrigado por ele ter vindo como presente do Senhor para a vida deste casal. Abençoe, ó Deus, a vida do Gabriel, a vida da Fran, que eles tenham a sabedoria do Senhor para conduzir o Mateus nos teus caminhos, e que o Mateus possa crescer em conhecimento e graça do Senhor Jesus, que ele possa, ó Deus, que ele possa crescer em estatura, que ele possa ter, ó Deus, a sabedoria vinda do Senhor, para que ele seja uma bênção na vida dos seus pais. Desejamos, ó Deus, que o Mateus, ele venha trazer muitas alegrias para a sua família, e
nós nos alegramos por esse momento tão especial. Pai, estenda a tua mão sobre ele, ó Deus, de maneira que ele possa ter muita saúde, que ele possa, Deus, ter uma vida plena, que o Senhor possa realizar o teu propósito na vida dele. Assim nós oramos, agradecidos por esse momento, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe Mateus, que Deus abençoe Gabriel, que Deus abençoe França. Que alegria tê-los aqui no nosso culto desta manhã. Aí, vai lá, no colo do papai. Isso, tá vendo? Amém. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe grandemente. Deus abençoe, Fran. É uma alegria Deus aqui conosco neste culto, nesta manhã. Como é bom, irmãos, nós vivenciarmos esses momentos tão preciosos que marcam a vida da gente, marcam também a vida da igreja. Que Deus abençoe grandemente a vida desse casal. Queridos, neste momento nós queremos compartilhar com os irmãos alguns motivos de oração para que juntos nós possamos clamar ao nosso Deus neste momento. Mas antes quero compartilhar alguns motivos também de gratidão por aquilo que o Senhor tem realizado na vida de algumas pessoas por quem nós temos orado e compartilhado com os irmãos também aqui nos nossos cultos. Esta semana agora estive em Barretos, juntamente com a Maressa, e estivemos ali visitando o irmão Oduvaldo e acompanhei o irmão Oduvaldo lá no hospital de câncer em Barretos, e para a glória de Deus nós recebemos ótimas notícias acerca do seu estado de saúde. Os resultados dos exames clínicos mostram que o câncer não teve evolução, comparando com os exames anteriores que haviam sido feitos anteriormente. A notícia que nós recebemos é que a metástase óssea e
pulmonar, não evoluíram. Os tumores que estão no pulmão também sofreram necrose, e isso quer dizer então que a quimioterapia que ele fez ao longo desses últimos meses teve o seu resultado, funcionou, e por enquanto então ele não vai precisar mais fazer quimioterapia. É lógico que o tratamento vai dar continuidade, agora com consultas a cada 45 dias, com injeções e com medicamentos para o alívio das suas dores. Mas nós louvamos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, e isto tem sido para nós motivo de gratidão. Também recebemos notícias da Vanessa acerca do seu pai, o senhor Ari Lacerda, por quem também temos orado nesses últimos cultos. Ele estava internado nesses últimos dias, e para a glória de Deus ele também já teve alta hospitalar. Outro motivo também de gratidão a Deus é pela vida da Aline, a filha do irmão Levi, da irmã Selma. Ela submeteu-se a uma cirurgia algumas semanas atrás, uma cirurgia na cabeça, não é? A cirurgia foi bem sucedida, mas nesta sexta-feira agora ela teve uma convulsão e ela teve que ser levada às pressas para o pronto-socorro, para o hospital, mas graças a Deus ela já está bem melhor, mas ainda carece também das nossas orações. Então, se neste momento você tem um pedido de oração e quer compartilhar conosco, aí na tela você tem alguns números de telefone, também o e-mail da igreja. Você pode compartilhar conosco e nós estaremos então orando pela sua vida, clamando pela intervenção do Senhor, crendo que Deus ouve as nossas orações, como nós aqui acabamos de compartilhar agora, de que Deus ele atende as nossas orações e ele realiza o seu querer em nossas vidas. Então vamos orar neste momento agora. Deus amado, nós louvamos o teu nome, pela tua grandeza, pelo teu poder. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor inclina os teus ouvidos para ouvir o nosso clamor, para ouvir as nossas orações. E neste momento, ó Deus, nós nos unimos como igreja, como família, e queremos, ó Deus, colocar diante do teu altar todos os motivos de oração que cada um dos meus irmãos estão apresentando agora diante do Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece a vida de cada pessoa, a história de cada um deles, a necessidade que cada um está vivendo e aquilo que eles precisam do Senhor, a resposta do Senhor para as inquietações da alma, para as dores do corpo, ó Deus, para as dúvidas que há no coração. Que o Senhor, ó Deus, esteja ministrando agora da tua graça e da tua bênção na vida de cada um dos meus irmãos. Mas também, Senhor, nós queremos agora agradecer ao Senhor por esses motivos de oração que aqui foram compartilhados neste momento. Estamos imensamente gratos ao Senhor pela recuperação do irmão Oduvaldo, ó Deus, por conta do tratamento que ele está fazendo, mas o Senhor tem manifestado o teu poder na vida dele. Ah, Senhor, como agradecemos a Ti pelas notícias maravilhosas que recebemos ali em Barretos nesses últimos dias, quando ali estivemos também com ele. Obrigado também, ó Deus, pela vida do seu Ari, pai da Vanessa, que também estava hospitalizado, mas agora encontra-se em casa, e continue cuidando da saúde dele. Também pela vida da Aline, cuja cirurgia foi bem sucedida, mas, ó Deus, pedimos que o Senhor continue cuidando dela agora nesse período pós-operatório. Ela não esteve bem nesses últimos dias por conta dessa convulsão, mas obrigado por ela já estar em casa. Ó Deus, e continua manifestando a tua graça sobre a vida dela, como também sobre toda a sua família. Ó Deus, muito obrigado pelas bênçãos que temos recebido nas tuas mãos, e continue abençoando a vida da tua igreja, de cada família da tua igreja e todos quantos participam conosco neste momento de culto agora. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, foi uma alegria imensa poder estar com o irmão Oduvaldo, a irmã Sandra, nesses últimos dias lá em Barretos, e foi ali um tempo muito precioso de comunhão, de nós podermos conversar e de a gente poder ver como Deus, Ele é bom, como Deus, Ele ouve as nossas orações. E depois que nós estivemos lá no hospital em Barretos, após recebermos as boas notícias, né, da médica por quem ele passou, e a Maressa o acompanhou naquele momento,
e eu e a irmã Sandra e a Vitória estávamos lá no hospital, né, na expectativa, aguardando então o seu retorno ali da consulta médica, e como foi maravilhoso podermos ouvir as notícias de que ele está bem, de que os tumores que estão nos pulmões sofreram necrose, não vai precisar mais de quimioterapia. E na sexta-feira, antes de retornarmos para Peruíbe, tomamos aquele café gostoso da manhã, e ali na mesa, enquanto tomávamos aquele café, e de repente, com muita alegria, começamos então a adorar ao nosso Deus com louvores, e foi um tempo ali muito precioso, de muita alegria, e assim, de uma forma espontânea, nós apresentamos a Deus este louvor que você vai ouvir nesse momento, e esperamos que seja de grande edificação para a sua vida também. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom
Quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia no Salmo de número 51 e nós faremos a leitura deste Salmo. E eu gostaria de pensar nesta manhã, à luz deste Salmo, sobre a oração de um arrependido. Diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Queridos irmãos, este salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 51, ele registra a confissão de alguém que por algum tempo abandonou o bom pastor e enveredou-se por caminhos errados. Este salmo, ele foi escrito por Davi, logo depois do profeta Natã tê-lo confrontado quanto ao seu adultério com Betseba e também a morte de Urias, conforme está registrado lá no capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Natã foi o profeta enviado pelo Senhor para confrontar Davi quanto ao seu pecado. E o desejo que Deus tinha também de restaurar a sua vida e fazer dele um instrumento em suas mãos. Embora esse confronto ele tenha gerado constrangimento ao coração de Davi, mas esse confronto, meus irmãos, trouxe também alívio, conforme o próprio Davi nos registra lá no Salmo de número 32, versículos 3 ao versículo 5. Quando ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E aí, meus irmãos, então, Davi, com a confissão, veio a libertação, a ponto, inclusive, do rei Davi ter dado a um de seus filhos o nome de Natã, conforme está lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 14, e Davi, então,
homenageia ao profeta Natã pelo fato de ele ter o corrigido ainda em tempo. E por esse motivo, então, um dos seus filhos recebeu também o nome de Natã. É interessante, meus irmãos, que o Salmo 51 é um salmo que ele tem um irmão gêmeo. Ou seja, o irmão gêmeo do Salmo 51 é o Salmo 32, que foi composto na mesma ocasião, porque nos dois poemas, Davi, ele deplora o seu comportamento e aí então ele manifesta o seu anseio por perdão. Os irmãos sabem que Jesus, certa vez, ele comparou-se a um bom pastor. A um bom pastor que, dando pela falta de uma das 100 ovelhas, ele deixa as outras 99 no aprisco e ele dirige-se ao deserto para resgatar a que se perdeu. Então, no Salmo 51, da mesma forma, nós podemos ouvir aqui os balidos dessa 100ª ovelha. Nós podemos escutá-la chamar em meio à solidão e sofrimento pelo socorro do bom pastor. Então, meus irmãos, neste salmo nós encontramos aqui uma oração. Nós encontramos aqui a oração de um homem arrependido, a oração de um crente arrependido, clamando sinceramente pela reconciliação com Deus, da qual ele depende também a sua própria sobrevivência. E ao olharmos então para este salmo e para esta oração de Davi, esta oração ela é composta por 3 exclamações feitas por Davi, os quais então eu gostaria de vê-las nesta manhã, para que nós também possamos entender, meus irmãos, como acontece o perdão de Deus sobre as nossas vidas, quando também fazemos a oração de um arrependido. Então, quais são essas expressões? A primeira expressão é quando Davi diz: Senhor, eu pequei. Eu pequei. Dá uma olhada nos versículos 1 até o versículo 5, que nos diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Queridos, é importante nós entendermos, à luz da palavra de Deus, de que o perdão de Deus não é um mero ato litúrgico. E isto fica muito claro aqui pelas palavras usadas por Davi com relação às cerimônias que ele certamente havia também participado lá no tabernáculo. Nos versículos 7, versos 16 e 17, ele diz assim: purifica-me com hisopo, ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Não te deleitas, verso 16, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Eu fico pensando, meus irmãos, quantas vezes até a confrontação de Natã, Davi havia ouvido o sacerdote dizer: seja limpo, ó rei. Quando o sacerdote então aspergia sobre ele o hisopo molhado. Quantas vezes Davi deveria ter ouvido isso do sacerdote?
Quantas vezes eu fico imaginando, Davi levou lá no altar as oferendas costumeiras dos sacrifícios promovidos pelo rei. Mas irmãos, Davi, ele sabia que as liturgias do culto não são o que trazem perdão e a restauração de Deus sobre as nossas vidas. Mas Davi, lá dentro da sua alma, ele já sabia que o que de fato faria diferença, quando ele vai dizer aqui, ou seja, o que faria diferença na vida dele? E aí no verso 17 ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por isso, meus irmãos, o primeiro passo para que Deus possa nos perdoar é que nós reconheçamos quem de fato somos aos olhos de Deus. Diante dos olhos do Senhor, Davi não era o mais poderoso rei de Israel. Ele não era aquele que podia fazer o que quisesse e como quisesse. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós temos a tendência de sermos completamente complacentes com os nossos pecados. E muitas vezes nós agimos de forma terrível ou até de forma severa para com o pecado dos outros, para com a forma como as outras pessoas estão pecando contra Deus. Mas, queridos, toda vez quando nós somos confrontados pelo Espírito Santo de Deus, o que Ele deseja é que a máscara que nós colocamos, ela caia diante de nós mesmos, diante dos homens, porque aos olhos de Deus, ela nunca existiu. Aos olhos do Senhor, Davi era um pecador que precisava de perdão, que precisava de transformação. E Davi, então, ele reconhece o seu erro, ele assume total responsabilidade pelos acontecimentos, quando ele vai dizer aqui: eu conheço as minhas transgressões. Quando ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Queridos, e é este o primeiro passo que surge depois do confronto que ele teve lá com o profeta Natã. Esta é a atitude deste homem de Deus. É como se Davi chegasse diante de Deus e dissesse: eu sei quem eu sou, eu não posso continuar mentindo mais a mim mesmo. Toda a minha racionalização lá no fundo não me convencem mais, muito menos ao teu Santo Espírito. E ele ainda diz: desde pequeno tenho sido rebelde e o meu pecado te ofende. E Davi continua dizendo: Senhor, eu pequei contra a minha consciência, eu pequei contra os meus semelhantes, trazendo sofrimento para mim mesmo, trazendo sofrimento e morte, mas pequei contra o Senhor e eu fiz o que o Senhor detesta. Este é o sentimento de Davi aqui. Versículo 4, ele diz: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Ou seja, é como se Davi dissesse: Senhor, eu sou digno do teu juízo, porque por muito menos, mas pela mesma rebeldia, Saul foi julgado pelo Senhor, mas agora eu sou digno do teu juízo. Sabe, meus irmãos, não é muito comum nós encontrarmos alguém que admita suas culpas sem antes tentar amenizar a situação. Normalmente, não é assim que nós agimos. Nós temos dificuldade, meus irmãos, muitas vezes, de reconhecermos os nossos erros, de admitirmos as nossas culpas, de admitirmos os nossos pecados. Muitas vezes, quando nós cometemos um erro, nós somos tentados a negá-lo, somos tentados a racionalizá-lo.
encobri-lo ou até mesmo transferi-lo. Contudo, se quisermos de fato resolver o problema, meus irmãos, nós teremos de confessar diante de Deus e dizer: Senhor, a culpa foi minha, eu pequei, eu errei. Porque para Davi, para o salmista, não havia atenuantes. Davi, ele não tentou responsabilizar outras pessoas, assim como também Davi não procurou explicar as suas ações, as suas atitudes. Mas, meus irmãos, os seus olhos foram abertos pela ação do Espírito Santo, porque naquele momento agora, depois daquele confronto com o profeta, agora ele se enxergava, ele se via a si mesmo, horrorizado, né? Ele percebeu, na verdade, a extensão do mal que ele havia causado, não somente para ele mesmo, mas para tantas outras pessoas. E aí, meus irmãos, dois fatos, na verdade, eram particularmente dolorosos aqui para Davi. Em primeiro lugar, ele tinha a consciência de que o seu comportamento ofendera o seu Deus, o seu Criador, quando ele diz aqui: pequei contra ti somente, no versículo 4. E, meus irmãos, é importante nós entendermos que todo pecado é, antes de tudo, uma agressão a Deus. É uma agressão a Deus. As nossas iniquidades, elas podem ou não prejudicar outras pessoas, mas elas sempre ferem o Senhor. Deus se entristece conosco quando nós assim o fazemos. Em segundo lugar, Davi concluiu que o mal que ele havia praticado era a expressão de um estado adoecido da alma. Quando ele falou aqui no versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Irmãos, o ensino bíblico não é de que nós somos pecadores porque pecamos, mas de que pecamos porque somos pecadores. E quanto a Davi, ele descobriu isso da pior maneira. Queridos, quando Davi diz aqui, Senhor, pequei, são duas palavras, Senhor, pequei. Duas palavras, mas, queridos, como é difícil pronunciá-las. Como é difícil muitas vezes para nós termos a coragem de chegarmos diante de Deus e dizer, Senhor, pequei, eu pequei. Por quê? Porque frequentemente nós nos escondemos atrás de defesas, nos escondemos atrás de justificativas, mas, irmãos, é a admissão sincera que abre portas da restauração e da paz de espírito. É importante nós entendermos que o perdão, ele é fruto de uma confissão capaz de encarar o pecado como pecado. Nós precisamos encarar o pecado como pecado, sem complacência e sem tentativas de autopreservação. Por isso, meus irmãos, ele é fruto da verdade de Deus e da sabedoria do alto, fazendo cair as nossas máscaras, sendo capazes de nós olharmos para o pecado à luz de como o Senhor o está vendo. Por isso que o Senhor, ele sempre nos confronta através da sua própria palavra. Toda vez quando nós abrimos as Escrituras, Deus está nos confrontando. De alguma forma, Deus está tentando mostrar para nós quem somos, como estamos e o que tem que ser mudado na nossa vida. A minha pergunta nesta manhã é: a sua venda já caiu? A sua venda já caiu? O que você precisa ainda reconhecer diante de Deus? Sabe, meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer é quando Deus nos confronta e não temos a coragem
de reconhecer quem de fato somos diante dele e o que temos feito às pessoas ao nosso redor. Sabe, irmãos, Deus não quer liturgia. Deus não quer apenas os nossos louvores. Deus não quer apenas os nossos cânticos. Deus não quer apenas que nós levantemos as nossas mãos diante dele, choremos diante dele, porque nós estamos emocionados quando nós participamos do culto. Deus não quer que nós ofereçamos a ele as nossas ofertas, os nossos dízimos, mas ele quer que nós nos apresentemos a ele com o nosso coração quebrantado e contrito. Ele quer que deste reconhecimento surja um verdadeiro desejo de mudança em nossas vidas. Isso me faz lembrar a história do alcoólatra que rezava todos os dias, ele rezava o seu terço, em família por 40 minutos. E ele ficava lá 40 minutos rezando o terço, juntamente com a esposa, com seus filhos. E aí depois, então, acabava o terço, ele bebia, espancava a esposa, espancava os filhos. E aí então, mais tarde, ele resolveu participar daquele grupo dos alcoólatras anônimos. E alguns anos depois, após algumas reuniões nos alcoólatras anônimos, ele então começou a chegar em casa e a pedir perdão. Ele chegava em casa, pedia perdão para a esposa, pedia perdão para os filhos, mas sem parar de beber. E aí então, um dia, o seu filho disse aos seus demais irmãos: olha, não se preocupem, ele só está praticando uma nova liturgia. Queridos, reconhecimento é fruto do verdadeiro arrependimento. Versículos 16 e 17, Davi diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quem sabe talvez hoje você esteja precisando agora mesmo desta restauração, deste perdão de Deus, pelos seus erros cometidos, pelos pecados que você cometeu, quem sabe hoje, quem sabe ao longo dessa semana ou nesses últimos dias. Agora, você está disposto a fazer uma confissão ao Senhor? É interessante, meus irmãos, que a palavra confessar, lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, ela vem do grego homologeu. E homologeu significa concordar com. Então, toda vez quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu concordo contigo que eu pequei, que eu errei fazendo isto, fazendo aquilo, eu concordo que eu menti, eu concordo que tratei mal aquela pessoa, eu concordo que eu fiz algo que desaprova, que o Senhor desaprova, que o Senhor reprova. Queridos, Deus, Ele quer perdoar você pelos seus pecados, mas para que você possa receber o seu perdão, você precisa dizer como Davi: Senhor, pequei. A segunda frase que Davi vai dizer na sua oração é: Senhor, perdoa-me. Senhor, perdoa-me. Versículo 6 ao versículo 11 diz assim: eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Queridos, o reconhecimento de quem Davi era e das consequências dos seus pecados o levaram a entender
que a única esperança para ele era a misericórdia de Deus em sua vida. Embora Davi reconhecesse a gravidade do seu erro, mas Davi, ele acreditava, meus irmãos, na possibilidade do perdão. Não é que Davi estava minimizando aqui as suas faltas, mas ele enxergava corretamente a dimensão do amor divino. E esse amor é sempre maior do que qualquer falha humana. Então, meus irmãos, buscar perdão de Deus é um clamor contrito por misericórdia. Porque o perdão de Deus não pode ser comprado. O perdão de Deus, meus irmãos, é manifestação do amor de Deus por nós. É um ato de compaixão. Porque Deus, Ele sabe que se Ele não intervir, só nos resta as consequências dos nossos pecados, só nos resta o inferno. Foi por isso que Jesus veio e Ele tomou o nosso lugar lá naquela cruz. E esta misericórdia, então, ela precisa revelar-se de todas estas maneiras em nossa vida. Essa visão da graça de Deus dá o tom da segunda parte do Salmo 51. Porque se vocês observarem nos versos 6 a 11, nós encontramos aqui a certeza de que o Pai Celestial pode nos perdoar de qualquer pecado. O salmista diz: purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei alvo. Ele se volta para o Senhor e ele lhe pede: Deus, apaga todas as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Ou seja, a ideia aqui, meus irmãos, é uma roupa suja que precisava ser limpa, uma roupa suja que precisava ser alvejada. É como se Davi dissesse: Senhor, eu estou sujo, eu preciso ser alvejado, eu preciso ser lavado, e eu estou encardido, eu preciso ser alvejado, eu preciso ser purificado pelo Senhor. Queridos, como é duro nós teremos sentimento de culpa. A culpa é como uma mancha que não sai, ela fica lá. E a culpa, ela nos faz adoecer. Ela nos adoece fisicamente, ela nos adoece emocionalmente, ela nos adoece espiritualmente. Por isso, só Jesus pode nos lavar e fazer cessar a acusação que até mesmo Satanás muitas vezes faz contra nós. Porque o perdão de Jesus, meus irmãos, é restaurador em nossas vidas. Por isso, nós precisamos ter em mente que o perdão é tão possível quanto necessário. Sabe por quê? Porque a graça de Deus está sempre ao nosso alcance. A graça de Deus está sempre ao alcance do pecador arrependido. Então, quando nós reconhecemos nossos erros, quando nós clamamos a Deus, Ele não nos deixa sem resposta, porque o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículos 7 e 9 nos diz isto: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido, você deseja o perdão do Senhor? Tudo o que você precisa fazer nesse momento é pedir perdão, é pedir perdão a Deus. Mas sabe, meus irmãos, o que mais me entristece muitas vezes é que nós não entendemos muitas vezes o custo de tudo isto. O custo de tudo isto. E muitas vezes nós banalizamos o pecado, banalizamos a misericórdia de Deus, banalizamos o sangue de Cristo que foi vertido lá na cruz do Calvário em nosso favor. Por isso que o autor de Hebreus, lá no capítulo 10,
versos 26 a 31, ele vai dizer assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ah, meus irmãos, hoje Deus quer lhe oferecer aquilo que de mais caro existe no céu: a misericórdia de Deus, comprada com o sangue de Jesus. Mas você quer este presente de Deus sobre a sua vida? Por isso, então, como Davi, apresente-se diante de Deus neste momento e clame, suplique, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Confie, querido, confie que o Senhor pode lhe perdoar e deseja perdoá-lo, deseja redimi-lo. Tome posse pela fé, tome posse do seu perdão, e assim você poderá, como Davi, pronunciar as últimas palavras desta oração, desta prece, quando ele vai dizer: Senhor, restaura-me. Senhor, restaura-me. Veja versículos 12 ao 15, quando diz assim o texto: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Sabe, queridos, Deus não somente derrama misericórdia sobre nós, mas Ele também derrama poder que nos permite vivermos uma nova vida. Por isso o salmista desejava voltar a servir a Deus. Davi desejava proclamar os seus louvores. Entristecia-lhe a possibilidade de ter estragado tudo. Inquietava-lhe a ideia de que o seu ministério poderia estar irremediavelmente abalado por causa das suas falhas. É como se ele pensasse: acabou meu reinado, acabou meu ministério, não presto para mais nada, não sirvo mais para mais nada. Davi, ele questionava interiormente em seu coração: será que eu terei condições ainda de reinar? Será que Deus aceitará os meus cânticos de louvor? Ou será que Ele vai me excluir dos seus planos? Será que Deus vai me colocar, fora dos seus propósitos? Ou Ele vai colocar uma outra pessoa que seja mais digna do que eu? Será que Deus vai tirar a unção da minha vida? Será que Deus não vai permitir-me mais de poder abençoar a vida de outras pessoas? Então, meus irmãos, esses pensamentos cruzavam a mente de Davi. Por isso, ele vai pedir aqui: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. E aí ele continua: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ah, Senhor, abre os meus lábios, para que eu possa manifestar os meus louvores ao Senhor. Davi, ele ansiava por um recomeço, e ele acreditava que isto era possível.
como se ele pensasse: não, eu vou voltar a ser o que era antes. Eu vou compor salmos em adoração a ti, Senhor. E ele diz: olha, eu vou ensinar aos pecadores os teus caminhos, para que também eles se arrependam dos seus pecados e andem com o Senhor. Meus irmãos, que expressão maravilhosa! Que expressão maravilhosa de Davi aqui. Davi havia caído. Ele pecou gravemente, cometeu adultério, matou Urias, o esposo de Betseba. Uma queda assim terrível. Mas Davi, ele cria que ele seria reerguido e ele cria que ele seria usado novamente, poderosamente por Deus. E não foi isso exatamente o que aconteceu na vida dele? Foi, meus irmãos, porque a Bíblia diz que Davi, ele é considerado um dos melhores reis de Israel. Governou por cerca de 40 anos, o melhor de todos os reis que governou aquela nação. Como Deus usou a vida de Davi. Sabemos então que o Senhor não rejeitou Davi. E nós temos a consciência de que ele passou a história, como eu disse, como sendo o maior de todos os salmistas e como o melhor de todos os reis de Israel. Eu gostaria que nesta manhã você soubesse que Deus não tem um plano B para você. Deus não tem um plano B para a sua vida. Deus, ele nunca diz: tudo bem, está certo, eu vou lhe perdoar, mas eu já não posso mais usar você da maneira que eu tinha projetado inicialmente. Eu terei de encontrar um lugar mais discreto para você aqui na igreja, na minha obra. Eu vou manter você no meu reino, mas eu não vou confiar mais a você tarefas grandes, eu apenas vou confiar a você tarefas de menor importância, de maneira que você não tenha visibilidade, de maneira que as pessoas não possam notar você. Não, meus irmãos, nada disso. O Senhor, ele pode e ele quer restaurá-lo completamente. Ele quer dar a você uma nova chance, para que você possa viver novamente, para que você possa ter alegria em seu coração de poder adorá-lo, de poder louvá-lo, de poder servi-lo. O Senhor tem planos de exaltar-nos. Por isso que lá em Lucas capítulo 15, versículo 7 diz assim: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe, meus irmãos, Deus, ele quer tornar público o seu amor por nós. Ele deseja que a obra seja feita em nossa vida e através da nossa vida sejamos então como um testemunho da sua graça e do seu poder e do seu perdão. Devemos estar sempre dispostos a recomeçar. Por quê? Porque a vontade do nosso Deus é restaurar-nos. Deus, ele não tirou Davi de cena depois do seu pecado. Deus não escondeu Pedro depois que Pedro negou a Jesus. Deus não rejeitou Abraão. Deus não descartou Jonas quando Jonas resolveu ir para um outro rumo, tomou um outro rumo para não querer pregar para o povo a quem Deus havia pedido para ele pregar. Deus usou a vida de Jonas depois. Deus usou a vida de Abraão. Deus usou a vida de Pedro, tornando Pedro um dos maiores pregadores que nós temos no Novo Testamento. Meus irmãos, como é bom sabermos que Deus, ele não se envergonha de nós. Ele não se envergonha de nós, porque ele tem grandes planos para a nossa vida e pela sua graça eles haverão de realizar-se. Através da sua amarga experiência, Davi descobriu que existe uma coisa que o Criador jamais despreza.
O Senhor não vira o rosto para um coração quebrantado e contrito, para um coração que se humilha diante dele. No verso 17 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ah, meus irmãos, todo aquele que clamar será ouvido, será perdoado e será restaurado. Toda ovelha que se voltar para o bom pastor encontrará seus braços abertos. Ele quer nos carregar em seu colo. E por fim, o Salmo 51 fala profundamente a nossa alma. Fala profundamente ao nosso coração. E isto acontece porque todos nós, eu e você, a semelhança de Davi, já fomos em algum momento confrontados com os nossos pecados, com os nossos erros. Muitas vezes a tristeza, o constrangimento, a dor costumam acompanhar nossas vidas em tais momentos. Mas eles jamais representam o fim da linha. Jamais. Porque se nós nos voltarmos para Deus e reconhecermos honestamente os nossos pecados, irmãos, Ele não deixará de nos ouvir. Se pedirmos o seu perdão, haveremos de recebê-lo. Se nos submetermos à sua vontade, seremos restaurados e usados por Ele para sermos canal de bênção na vida de tantas outras pessoas. Queridos, o coração quebrantado o Senhor não despreza. E neste momento, Ele está pronto a te ouvir. Ele está pronto a escutar você. Mas o que você tem a lhe dizer? Hoje, o Senhor o convoca, nos convoca a pedirmos perdão. Ele nos convoca a invocarmos perdão pelos nossos pecados. Mas para isso, você precisará chegar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, pequei contra ti. E você precisa reconhecer que você é um desgraçado pecador, miserável pecador, como eu sou. É necessário, você precisa chegar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me pelo meu pecado, perdoa-me por este pecado, dá nomes aos pecados, tenha coragem de dizer para Deus: olha, Senhor, eu menti, eu adulterei, eu tratei mal a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, eu agi desonestamente nos meus negócios. Senhor, perdoa-me pelo meu pecado. Ou seja, clame por misericórdia, porque só a misericórdia de Deus pode lavar, pode limpar os seus pecados. Você precisa chegar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, restaura-me, torna a dar-me a alegria da tua salvação, restaura-me e usa-me, coloca louvores nos meus lábios, coloca palavras na minha boca, usa-me para o louvor da tua glória. Ou seja, Deus, eu quero renovar o meu compromisso com o Senhor, de amá-lo. Eu quero renovar o meu compromisso com o Senhor, de caminhar com o Senhor e de ser um instrumento em suas mãos. Queridos, à luz desta palavra, não tem como nós sairmos agora deste lugar se nós não respondermos ao Senhor aquilo que Ele está pedindo de cada um de nós. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos corajosamente nos apresentar diante de Deus e deixar que realmente Ele possa fazer esta obra maravilhosa de perdão, de restauração de nossas vidas. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você que está participando conosco deste culto, a se apresentar agora diante do Senhor, com o seu coração quebrantado, contrito, arrependido, e que você possa fazer esta decisão nesta manhã. Aí na tela você tem
3 itens que você precisa assinalar e quem sabe talvez você precisará fazer isso nesse momento, e eu quero pedir que você faça isso corajosamente. Se derrame diante do Senhor, chore diante do Senhor, e nesta manhã, neste momento, quem sabe agora você precisa dizer: Senhor, eu quero chegar-me diante de Ti, eu quero chegar-me diante do Senhor e lhe dizer: Senhor, pequei contra Ti, eu pequei contra Ti, pequei contra as pessoas que estão ao meu redor, pequei contra pessoas a quem eu amo. Quem sabe talvez você precisa decidir-se nesta manhã, assinalar aí, dizer: Senhor, eu quero chegar-me diante do Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me pelo meu pecado, perdoa-me pelo meu pecado, por este pecado, por aquele pecado, perdoa-me, lava-me, purifica-me. Quem sabe talvez você precisa chegar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, restaura-me, restaura o meu coração, restaura a minha alegria, torna a dar-me a alegria da Tua salvação, não retires de mim o Teu Santo Espírito. Ah, Senhor, eu quero que o Teu Espírito Santo que habita em mim continue derramando da Tua unção sobre a minha vida, não retires a unção da minha vida e usa-me para o louvor da Tua glória, que eu seja um canal da Tua graça na vida dos meus irmãos, na vida das pessoas a quem o Senhor tem colocado ao meu redor. Será que você quer viver essas atitudes? Você deseja fazer isso nesta manhã? Então eu convido você a se ajoelhar diante do Senhor agora nesse momento e fazer esta oração diante do Senhor, dizendo: Senhor, me perdoa, eu sei que eu tenho entristecido, ó Deus, o Teu coração, e eu me sinto, Deus, envergonhado, sinceramente eu me sinto envergonhado diante do Senhor, mas eu não deixo, Deus, eu não deixo de acreditar na restauração que vem somente do céu, que vem somente do Senhor. Então, Deus, que as minhas culpas sejam lavadas agora pelo sangue de Jesus, pelo precioso sangue de Jesus, e que os meus pés, Senhor, sejam recolocados no caminho da santidade. Ah, Senhor, é o que eu desejo neste momento. Por isso eu oro, eu faço esta oração em nome do Senhor Jesus. Querido, que Deus abençoe você neste dia, que você possa, como Davi, ter a coragem de fazer a oração do arrependido. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra neste momento. Somos confrontados por ela. Ajuda-nos a caminharmos com o Senhor e vivermos uma vida de santidade que seja agradável a Ti, que tenhamos uma vida que seja aprovada pelo Senhor. Não queremos mais, ó Deus, fazer coisas que sejam reprovadas por Ti, mas nós queremos sim, ó Deus, como Davi, orar pedindo-lhe perdão, mas antes de tudo reconhecendo que somos pecadores, pedindo-lhe o Teu perdão e pedindo-lhe a Tua restauração. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti.
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Queridos, obrigado por vocês terem participado conosco neste culto desta manhã, e nós rogamos a Deus que esta semana seja uma semana ricamente abençoada e que você realmente possa continuar a sua jornada de fé na dependência do Senhor, crendo que Ele continuará cumprindo os seus propósitos em sua vida. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe e uma boa semana para você. Tu me traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu